O Náutico entrou no G8 na hora certa, galera. No momento certo. Sabia, eu tinha falado que esse time do Náutico ia crescer. O Náutico venceu o Tombense, tá na sétima posição. Tem dois jogos importantes, decisivos. Um é em casa, contra o Floresta, depois contra o Figueirense. Dá para o Náutico vencer esses dois jogos e se consolidar realmente no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. E isso com foco total no trabalho do Hélio dos Anjos, esquecendo o extracampo que tá fervendo no Timba. Bom, essa vitória foi gigante no Náutico. Afinal de contas, o Timba entra pela primeira vez no G8. Alguém duvida que o Hélio dos Anjos, né? Ele tem o DNA alvirrubro quando chega no Náutico. Às vezes o trabalho é difícil, né? Ele tem que montar time, tem problemas com o elenco, jogadores contundidos, enfim. Mas a gente sabe do trabalho do técnico Hélio dos Anjos e aí ele consegue acertar o time e joga contra o adversário basicamente direto, o time da Tombense, fora de casa e consegue essa vitória por 2-0. Vitória gigante nesse momento para o time, hein? Porque a gente sabe que tem muita bronca nos bastidores do clube, enfim, essa política toda que às vezes atrapalha dentro de campo. Mas o Hélio, como é experiente, já falou sobre isso e quer evitar esse problema dentro do campo. Acho que o torcedor do Náutico tem que saber, né, que esse momento é do Náutico no futebol. E os próprios conselheiros, né, ex-presidentes, diretores, esqueçam um pouco a política, deixem o Náutico crescer e voltar para a Série B. Porque com Hélio dos Anjos, o trabalho que é feito, eu acho que dá resultado, sim senhor, torcedor. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, e detalhe, né? O Náutico sendo montado de uma hora para outra, com a equipe, com jogadores do departamento médico, o Hélio vai lá, descobre, arma um esquema, o time é reativo, joga e consegue essa vitória importante. Na Bet Nacional, o jogo é no ritmo dos craques, galera. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, o saque cai direto na sua conta. Sem enrolação, sem firula, tudo rápido e fácil, como tem que ser. Olha, acesse o QR Code e vem para a Bet dos Brasileiros. Tem um link na descrição do vídeo também, tá? Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Apostem com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, tá? Só se divertir, tá? Caramba, essa vitória do Náutico, ela foi muito importante por vários aspectos. É pelo momento que o time realmente estava atravessando e pelo crescimento da equipe, que eu acho que agora realmente a tendência é conseguir, né, ter uma estabilidade. Até porque o Náutico foi bem, oscilou, teve Copa do Brasil, joga bem, oscila, enfim. Mas essa vitória por 2-0 diante da Tombense, né, em Minas Gerais, eu diria que para o Náutico foi muito importante. E quando você tem um goleiro, né, como o Muriel, olha o gol de cabeça aí do Marco Antônio, cara, no cantinho, hein? Levantamento na área, o Marco Antônio toca de cabeça. Imagens do nosso futebol, tá, galera? Então, show de bola aí, novamente, o gol do Marco Antônio. E esse gol, ele dá um pouco mais de tranquilidade para a equipe do Náutico. Grandes chances, né? O Náutico buscando o jogo. E essa bola aí do Hélio Borges na trave. E ele teve a tranquilidade de enrolar, ó. Toma, Arnaldo, faz. Ó, a fila do perdão pro Arnaldo aí. No cantinho da trave, a bola não entrou. E aí ele olha e o Arnaldo passa. E ele passa e o Arnaldo acaba fazendo o gol que deu a vitória ao Náutico por 2-0 diante da equipe da Tombense. Vitória importante porque deixa a equipe do Náutico, como eu falei, no G8 pela primeira vez. O Náutico está aqui. Vou até passar a classificação, porque o torcedor do Timba tá vendo aqui, ó. Meu amigo, faltam 9 rodadas, né, pra gente terminar essa primeira fase. E o Timba justamente no meio da tabela agora, a 10ª rodada e o Timba entra no G8. E aí você vê, ó, Caxias, 21 pontos, Ponte Preta, 20, Ipiranga, 19, Londrina, 19, CSA, 16, Brusque, 16, Náutico, 15, São Bernardo, 15, aí tem o Guarani. E os próximos 2 jogos do Náutico contra a equipe do Floresta, tá, galera? Floresta tá aqui embaixo, ó. 12ª colocação com 13 pontos. Esse jogo é nos aflitos, tá? Deixa eu ver aqui, é no próximo sábado. Deixa eu ver só o horário aqui.
17 horas, Estádio dos Aflitos, Náutico e Floresta. E depois, na sequência, o Náutico joga contra o Figueirense lá, tá, galera? O Náutico enfrenta o Figueirense no domingo às 19 horas do dia 13, tá? 19 horas, Figueirense e Náutico. Então, o Figueirense também tá aqui embaixo, ó, 14ª posição com 10 pontos. Então, teoricamente, dá para o Náutico conseguir um bom resultado. Aliás, o Hélio novamente organizando o time com o Muriel, né, no gol, o Arnaldo na lateral direita, depois o Marcos Ítalo, Matheus Silva, Rayan e Igor Fernandes, né, Igor Pereira, depois Auremi, Marco Antônio, Samuel e Patrick Alan, depois Hélio Bosch, que entrou muito bem no jogo, Vinícius, outro gigante no time, Kelvin, depois o Anderson e Bruno Mezenga. Tá? O jogo foi lá no estádio Almedão, em Tombos, Minas Gerais. Tá? Essa vitória acho que muito importante para o trabalho que o Hélio vem realizando. E assim, penso eu que o Náutico tem que focar dentro do campo. Esquece o extracampo, esquece tudo que tem acontecido nos bastidores, esquece toda essa política do clube, voltar para o jogo. E o Hélio organizar o time. Muita gente, poxa, e o Paulo Sérgio? Informação é que o Paulo Sérgio já deve voltar na próxima partida, hein? Que ainda vai precisar de ritmo também, não vai poder cobrar logo de imediato, não. Eu acho que o Hélio tem que ir botando aos poucos o Paulo Sérgio no time, que é um jogador também experiente, cheira a gol, é um cara que vai ajudar bastante o Timba. Então, dá essa sequência aí. Você vê que ele tem alternâncias, por exemplo, o Auremi vinha de titular, ele utilizou no decorrer do jogo, no segundo tempo, entrou com o Igor Pereira, ele vai encontrando basicamente o time. O Patrick Alan, que oscila, tem hora que joga um grande futebol, tem hora que cai, aí entra o Hélio Borges mais aceso, o Bruno Mezenga também, que às vezes é muito criticado, mas é um jogador que também entrega bem. Então, e o trabalho do Náutico de intensidade, de transição, de velocidade, de ser reativo quando tem que ser, de propor o jogo quando tem que propor. Acho que o Náutico ele tem essa consciência, e o Hélio tem essa sabedoria de, na hora certa, o Náutico trabalhar com linhas altas, quando tem que baixar as linhas também. Quer dizer, você começa com um grande goleiro, que é o Muriel, para mim um goleiraço, aí você tem jogadores experientes, no meio campo o Auremi, o Marco Antônio que pesa muito, Patrick Alan, você tem o Bruno Mezenga, o Hélio Borges, tem o Arnaldo que está jogando uma grande fase, né, que foi muito criticado, até eu mesmo critiquei o Arnaldo, de repente ele cresceu bastante, evoluiu bastante, está ajudando o Timba com assistências, com gol. E esse gol que a gente mostrou aí foi interessante porque o Hélio Borges faz a jogada principal, quando ele bate a bola caprichosamente, bate no canto da trave e volta. E aí ele ia chutar novamente, só que o Arnaldo fica gritando, toca, 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 e ele dá na medida, ele levanta consciente, frieza ali no terço final do campo, e aí ele rola e o Arnaldo faz o gol, vocês viram aí. Então, importante essa vitória. Pela primeira vez o Náutico entra no G8 para não sair mais, espero que sim. O time é grande, o time tem que estar nesse G8 para buscar a classificação e aí conseguir o acesso. E o Hélio dos Anjos é aquele cara que parece que ele casa com o Náutico, né? É aquele treinador que quando ele chega parece que as coisas mudam. E ele tem essa característica de mudar esse time do Náutico, de fazer o Náutico mais intenso, de fazer o Náutico brigar por espaço, brigar o tempo todo pela bola. É um time que tem um condicionamento físico muito bom e o Hélio dos Anjos tem esse fator, torcedor. Eu quero ressaltar isso aqui. Todo time que o Hélio dos Anjos trabalha, você pode prestar atenção. O condicionamento físico é lá em cima. Que hoje, eu sempre digo que o time hoje que quer vencer, que quer jogar, ele tem que ter um condicionamento físico muito alto. Ele tem que ter uma intensidade, ele tem que ter marcação, ele tem que brigar o tempo todo. E isso o Hélio dos Anjos consegue tirar do time. Ele consegue fazer o time encaixar com jogadas e também com intensidade, trabalho de ritmo. É muito desgastante para os jogadores quando terminam, cara. Mas é verdade, o Náutico tem essa condição de brigar o tempo todo, né, de estar o tempo todo em cima da marcação, não deixa a equipe criar. E, fora isso, você tem um encaixe. O time deu liga e aí, aos poucos, a tendência é que o time possa evoluir, que o time possa crescer. Acredito eu, galera, que nesse momento o Náutico chega no G8 na hora certa, no momento certo. Porque a partir de agora a gente vai ver
como eu sempre falo aqui no canal, a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Pois é, agora é a hora do Timba beber água, né? Agora é a hora do Náutico mostrar realmente o seu crescimento. E acredito eu que com esse trabalho que é feito pelo técnico Hélio dos Anjos, dando liga na equipe, acreditando mais no trabalho, a tendência é que o Náutico realmente possa ainda evoluir, buscar nessas 9 rodadas que ainda faltam, a classificação entre os 8, se firmar ali no G8, passar para a próxima fase e aí, com os aflitos, o Caldeirão voltando a ferver, o time conseguir esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acredito que o trabalho está sendo bem feito e a tendência é que possa realmente evoluir o Timba. Dale Timba, né? Ó, like, joinha, gostei. Deixa o seu like, deixa o joinha. Se inscreve no nosso canal, a gente está caminhando de 200k. Se você puder, se inscreve aí. De antemão, muito obrigado. Fica na paz de Deus. Valeu. Tchau, pessoal.